Fala galera do YouTube, Elias Ivanaga para mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como foi simples identificar o processo de manipulação das instituições, como que eu consegui observar tudo nos mínimos detalhes e como que você pode aprender a fazer a mesma coisa, começar a treinar o olho para ver o que a maioria está deixando passar desapercebido. A maioria do que, Elias? A maioria que opera análise técnica, que opera price action, que fica esperando comprar no suporte, vender na resistência, rompimento, retest, essas coisas todas, ok? Então se você já está gostando da ideia, meu filhote, não se esquece de se inscrever no canal. Outra coisa também, deixa o like, porque fazendo isso o YouTube vai espalhar com força esse conteúdo pra gente, tá bom? Sem mais delongas, você sabe que comigo aqui o papo é reto, então vamos direto ao assunto, vamos pro gráfico. Olha aí, ó, olha ele aí, ó, tá? Eu já coloquei aqui em modo de replay de barra, tá? Vou apagar tudo aqui, mas olha só como que foi simples identificar isso, manos. É uma coisa assim que você começa a perceber o seguinte: existem algumas coisas, cara, que principalmente quando se trata de descobrir qual será o próximo movimento, ou seja, para onde que o preço vai, para onde que o banco, para onde as instituições estão levando o preço, vai subir, vai cair. Quando você começa a estudar esse tipo de movimento, existe uma coisa que tem que ficar bem clara: estrutura de mercado é um grande aliado para te ajudar a identificar isso. O que é estrutura de mercado? Estrutura de mercado é o padrão de movimentação, ou seja, uma vez que você tem o preço subindo, ele vai entregar para você uma estrutura. Uma vez que você vê o preço caindo, você também vai ser capaz de identificar essa estrutura, tá? Eu sei que a galera já sabe, que a galera que acompanha aqui já tá cansado de ver eu falando sobre isso, mas você que é novato, que tá chegando aqui pela primeira vez, que nunca viu um vídeo, olha só, tá começando agora o mercado financeiro, o mercado Forex, aqui na descrição tem um link para você acessar o meu curso extremamente gratuito, tá? Você vai clicar, você vai ver como que acessa, vai ser um vídeo explicando para você como acessar o curso, ok? Então você clica lá, vê como é que é, faz o seu cadastro, que é totalmente gratuito, e lá vou te ensinar tudo, básico do básico do básico, até ali um pouquinho mais avançado ali. Você vai ver como que abre conta na corretora, como que utiliza o MetaTrader, como que compra, como que vende, usar o MetaTrader no celular, análise técnica, gráfico, enfim. Vai ter um pouquinho de tudo ali para você aprender do zero mesmo, tá bom? Agora, se você já está aqui mais tempo, você sabe que quando eu falo em estrutura de baixo, eu falo desse padrão de movimento, e quando a gente fala em estrutura de alta, nós falamos desse padrão de comportamento do preço, ou seja, o preço em uma estrutura de baixo, ele vai te entregar o quê? Fundos mais baixos e topos mais baixos que os topos anteriores. Em estrutura de alta vai ser o quê? Fundos mais altos que os fundos anteriores e topos mais altos que os topos anteriores, ok? Então, vendo a movimentação aqui do SDCAD, o que a gente percebe, né? A gente percebe exatamente que ele faz uma puxada de preço para cima aqui, e aqui ele quebra a estrutura. Atenção, quebra estrutura em que sentido? O preço estava fazendo este movimento, ó, fez um fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, puxou, deu uma esticadinha, voltou, continua sendo um fundo mais alto, e aqui ele falha na tentativa de construir o quê? Um topo mais alto que o topo anterior, e cria um fundo mais baixo que o fundo anterior. Quando esse processo acontece, nós estamos diante de o que a gente chama de quebra estrutural, ou seja, quebra de estrutura. Então vou dar o zoom aqui para a gente ver isso com mais clareza. A gente começa aqui, início da estrutura, né? Vamos considerar que foi ali, tá bom? Início da estrutura, então eu tenho um fundo, eu tenho um topo mais alto, eu tenho um fundo mais alto, eu tenho outro topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais alto, um fundo mais alto, um topo mais baixo. E aqui a gente muda o cenário. Criamos agora um fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, até que temos uma nova quebra de estrutura. O mercado ele faz o quê? Ele vai criar um topo mais alto, tá bom? E cria aqui um fundo mais baixo e lateraliza. Olha só que interessante esse processo, ó. Fundo mais baixo aqui, e aí ele quebra a estrutura, criando pra gente aqui um topo mais alto. E outro detalhe interessante, olha só, as estruturas de alta e as estruturas de baixa sempre vão acontecer quando o mercado está direcional. Quando o mercado perde a direção, ou seja, não está indo nem para cima nem para baixo, a gente chama isso de lateralização ou de consolidação do preço. E neste momento aqui, nós conseguimos identificar que
o SD Card ficou sem direção por várias horas, tá? A gente está no gráfico de 1 hora e aqui a gente vê o SD Card andando de lado praticamente, ó. Tá de lado aqui, tá fazendo esse movimento. Deixa eu até chegar um pouquinho mais para frente. Tá, beleza. Antes disso eu vou voltar de novo para cá. A gente vê então que ele ficou de lado, E agora nós vamos tentar identificar o que os bancos estão enxergando que os traders, que a gente chama de varejo, não conseguiram enxergar. Beleza? Vou apagar tudo aqui novamente. Eu vou colocar esse camarada aqui em 4 horas. Deixa eu ver se é em 4 horas. Não, em 2 horas. Perfeitamente. Eu quero que você aprenda uma coisa aqui. Eu quero que você aprenda um padrão de movimento que é fractal, acontece em vários time frames. Então, eu estou no time frame de 2 horas, você pode identificar no de 2 horas, no de 4, no gráfico diário, gráfico de 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, de 1 minuto. Tá? Você vai conseguir identificar isso. Toda vez que você vê uma vela, como essa aqui, ó, uma vela de baixa, e logo em seguida você vê uma explosão para cima, a gente identifica essa vela aqui como a famosa vela institucional, ok? Vela institucional, que também pode ser classificada também como bloco de ordem, ou order block. Então, tem o candle institucional aqui e tem o order block também no mesmo lugar. Vai ter uma diferença entre um e outro, mas assim, no final, cara, é a mesma coisa. Eu vou te mostrar aqui os 2 padrões de manipulação das grandes instituições e o que isso aqui significa. Eu já falei aqui em algumas aulas, mas eu vou falar novamente. Quando isso aqui acontece, o que significa esse movimento de baixa para logo em seguida o movimento muito forte para cima? Tá? Isso aqui é um processo onde eles fazem edge position, ou seja, eles abrem uma venda. Ok? Eles abrem uma venda, claro, sem stop loss, porque eles podem fazer isso aqui, porque é a técnica deles, e logo em seguida eles abrem uma compra. Tá? Então, eles ficam com um flutuante fixo, ou seja, um flutuante da ordem de venda contra o flutuante da ordem de compra. Isso permite com que eles trabalhem a margem e abram posições sucessivas, fazendo uma cobertura de margem nas outras posições, tá bom? Não vou entrar em muito detalhe sobre isso, mas o que você precisa entender é o seguinte, cara, que tecnicamente existe essa ordem de venda que foi feita para quê? Para capturar a liquidez dos outros compradores que estão desse lado e logo em seguida ela vai com muita força e faz uma compra para capturar a liquidez das vendas que estão aqui em cima. E aí ele faz esse movimento de quebra estrutural. Por quê? Porque antes dele fazer isso aqui, a gente tem que entender o que está acontecendo, pessoal. O que está acontecendo? Está acontecendo que tem gente vendendo aqui, 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 tá? Tem gente vendendo aqui e tem gente meio que vendeu aqui embaixo. E aí eles vêm com força capturar essas vendas aqui. Por quê? Para uma venda acontecer precisa ter uma compra, né? É um mercado de soma zero. Então, ele vai vir aqui de qualquer forma pegar esse dinheiro. Quando ele faz esse movimento, que ele captura a liquidez e não tem mais ninguém para comprar, aí o preço começa a entrar nesse padrão de movimento aqui agora, ou seja, sem direção. Está faltando grana no mercado. E aí o que eles fazem? Nada mais, nada menos, começam a criar padrões de manipulação. E aí, o que temos aqui? Nós temos aqui o que a gente identifica, tá, como fundos iguais, tá bom? Fundos iguais nesse ponto, eu chamo isso de equal lows. E é logo aqui em cima, ele deixou pra gente topos iguais, que eu chamo de equal highs, ou praticamente, o que eu tenho aqui? Um topo duplo, vou colocar no time frame de 1 hora, que dá pra gente ver isso também. Coloquei aqui no time frame de 1 hora, porque a gente consegue perceber perfeitamente que nós temos aqui um topo duplo, e aqui nós temos também fundo duplo, mas seja uma região perfeita ali, né? Uma região ali muito linda para o mercado ficar totalmente ali criando uma região de suporte, ou seja, está atraindo compradores aqui. E é interessante que eu vi esse padrão acontecendo antes de uma notícia de alto impacto sair, uma notícia no dólar, ok? E aí eu percebi, cara, o que será que essas instituições estão pensando aqui? E aí eu consegui identificar o quê? No gráfico de 2 horas, eu consegui identificar esse candle, que a gente chama de candle institucional, né, o velho institucional, ou order block, e aí
a gente consegue mapear essa região dessa forma aqui. E essa zona a gente também identifica essa zona como uma região de preço de interesse. E aí eu coloco aqui que essa zona aqui é uma zona de mitigação, porque nada mais é do que, existe aqui uma venda em aberto que os bancos precisam fechar, as instituições precisam fechar essa venda antes do preço continuar subindo, tá? E por que eu sei que o preço ia subir? Por que eu sei que o preço ia subir? Porque tivemos quebra estrutural, lembra? Que ele vem aqui e cria esse topo mais alto, ele rompe, ou seja, lá no gráfico de uma hora a gente consegue ver melhor, a gente vê exatamente o preço fazendo que uma quebra desse ponto estrutural aqui, que eu chamo isso aqui de boss up, né? E também ele quebrou essa região toda aqui atrás. Tá, então eu também chamo isso aqui de boss up. Então ele quebra esse topo mais alto, quebrou também esse topo mais alto, ou seja, quebra de estrutura perfeita aqui. E aí, qual que seria o próximo movimento? Assim, óbvio, o próximo movimento é que ele faça o quê? Um fundo mais baixo e depois construa um topo mais alto. E o mais interessante é que a gente consegue ver o quê? Que eles deixaram de propósito duas zonas de liquidez, ou seja, duas zonas para capturar dinheiro, que foi esses topos iguais aqui, né? Topo duplo, a gente colocar aqui no time frame menor, a gente vai ver essa região aqui perfeita, aqui, ó, gráfico de 15 minutos, ó, batendo exatamente aqui, e deixou também o que? Fundos iguais. Praticamente é um fundo duplo, ou seja, duas regiões para o preço fazer o quê? O que os bancos iriam fazer? Iriam capturar o stop loss dessa galera e logo em seguida ia capturar o stop loss dessa galera aqui e talvez o preço ia recuar de novo. Então, literalmente, esse seria o movimento que iria acontecer. E o legal, galera, é que eu vi isso aqui em tempo real junto com a turma de mentoria, o turma da minha mentoria, a galera que faz mentoria comigo. Então, a gente analisou isso em tempo real, eu mostrei para eles em tempo real todo esse processo de manipulação acontecendo. Resumindo, a ópera, né? A gente vê que aqui se torna uma zona, uma região, né, de interesse para a mitigação do candle da vela institucional e também um preço de interesse, né, um ponto de interesse interessantíssimo para a gente ver o que? Posições de compra. Então, a gente pode também, junto com o Fibonacci, conseguir estipular uma zona de entrada, ou seja, uma região de entrada que vai aqui do 71 ao 78 até no máximo 88%, tá bom? Eu planejei a entrada exatamente onde? Eu planejei a entrada aqui no nível de 78% de Fibonacci, que era uma região muito próxima da metade daquela vela institucional. O stop era um stop aqui em torno de 20 pips e o take era um take de 100 pips, ou seja, ia fazer um risco-retorno aqui de 1 para 100, ok? E olha só o que exatamente foi que aconteceu, tá? Vou dar aqui os cliques, ó. Ativou a ordem, o preço subiu com força, lateralizou um pouquinho e logo em seguida, mais tarde, pimba, tá lá. Tá lá o take de 100 pips, ou seja, um risco-retorno aqui de 1 para 5. Então, esse aqui é um exemplo clássico do que a gente pode estar esperando, estar aguardando para identificar possíveis manipulações, ou seja, movimentos de manipulação. E olha que interessante. Esse aqui é outro padrão, manos. Esse aqui é outro padrão, né? Então a gente está diante aqui de mais um padrão de manipulação, que é nada mais do que ele abre essa venda com muita força para capturar essa liquidez e depois ele explode novamente. Então aqui, o processo que você viu aqui acontecendo aqui atrás, ele acontece aqui novamente. O que significa? Significa que dentro desta região eu tenho, mais uma vez, uma oportunidade do preço bater nessa região até em torno ali da metade e voltar a subir. Então eu posso utilizar Fibonacci mais uma vez, pegando o início desse impulso até o final do impulso e vendo que o preço ele vai reagir aqui dentro. Olha só o que acontece. Ó, reagiu ali dentro e voltou a subir, manos. E é dessa forma que a gente consegue identificar regiões, ou seja, oportunidades excelentes para você buscar uma posição. E fique ligado que no próximo vídeo eu vou estar explicando algo um pouquinho diferente, tá? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que além de você conseguir identificar uma região de entrada, você pode aguardar por um esquema em um micro time frame, ou seja, você vai entender que todo esse processo de estrutura
ele é fractal e que isso pode se tornar um gatilho para você fazer as suas entradas com um risco-retorno absurdo. Então, se você quer ver o próximo vídeo, não se esqueça, mano, se inscreve no canal, deixa o joinha pra gente aí, ajuda o nosso canal a crescer, que vai dar tudo certo e a gente vai se ver muitas vezes ainda por aqui, beleza? Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu, tchau, tchau.